Olá, abençoados de Deus. Estamos de volta para continuar os nossos estudos sobre o pecado. Falamos na primeira parte sobre o que é pecado para as religiões. Explicamos um pouco, sobre vários tipos de conceitos de pecado nas religiões. E hoje nós vamos falar sobre a origem do pecado, como era perdoado o pecado no Velho Testamento, o que as pessoas tinham que fazer. Vamos aprender um pouco mais sobre a graça de Deus nesse estudo, amém? Fique conosco. Nós vamos lá no início, quando Adão, ele pecou. Adão pecou. Aí a palavra de Deus diz que realmente o homem se distanciou de Deus. A palavra pecar significa errar ou algo. Mas se você for buscar no original, não existe a palavra pecado, porque o pecado era uma transgressão da lei. Na época de Adão, não existia lei. O homem era livre. Aí o errar ou algo se tornou essa palavra e depois passou a ser a transgressão da lei. E se observarmos bem esse erro de Adão, que foi cometido por Adão lá no início, e que depois foi perdoado por Jesus na cruz, as pessoas precisam entender isso, que as pessoas aceitam sempre esse pecado de Adão, que é o pecado original, segundo as religiões. E começou, e o povo de Israel ficou separado de Deus por causa desse pecado. O povo começou a andar, e se você for olhar a origem, quando Adão pecou, recaiu sobre todos os homens. Ponto. Mas a Bíblia diz também, aqui em Romanos 5, versículo 12, ele diz assim, ó, portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então aqui significa o pecado original, onde todos pecaram por decorrência do pecado de Adão. Todo mundo entrou na dança. E as pessoas às vezes recebem isso tão bem, sou pecador por causa de Adão. Depois nós vamos falar mais à frente, no próximo estudo, o pecado da mesma maneira, o mistério da mesma maneira. Por que a pessoa não se sente perdoada com a morte de Jesus na cruz também, da mesma maneira? Como se sente o peso. Mas no momento vamos focar sobre o pecado original. Entendemos que foi o erro de Adão e Eva que houve o primeiro pecado, a transgressão, a separação dessa comunhão com Deus. Aí como surgiu então os mandamentos? As pessoas dizem, o pecado surgiu, os mandamentos vieram para consertar. Não. Os mandamentos eram mandamentos punitivos. Se você olhar os mandamentos, eles não tem nenhum abençoador. São mandamentos realmente punitivos. Se você obedecer, você vai ficar tudo ok. Se não, vai ser punido. Não existia bênção em obedecer. Ao obedecer não teria punição. Por que surgiu isso? Quando o povo de Israel estava escravo lá no Egito, Deus ouviu o clamor, está lá em Êxodo 12, Deus ouviu o clamor do seu povo e lembrou da aliança que ele tinha feito com Abraão. E falou que ia tirar o povo de Israel. E todos se lembram que Moisés foi criado lá no Egito, mesmo sendo hebreu, foi criado pela filha de Faraó. E Deus levantou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito. E nesse período, houve muita transgressão, muitos combates, né? Quem não lembra as 10 pragas, quando Deus quis mostrar a Faraó que ele ia libertar o povo de Israel, porque o povo de Israel foi escravo muitos anos.
Na base de 400 anos, mais ou menos, o povo de Israel começou uma escravidão que durou muitos anos, pelo pecado e a desobediência. E Deus foi lá e tirou o povo de Israel do Egito. Falou que daria para eles uma terra que ia emanar leite e mel. E levou eles, estava levando ele para essa terra. Quando, nesse período entre a terra prometida e a saída do Egito, o povo começou a se rebelar muito contra Moisés. Achou que estava demorando muito chegar à terra prometida. Mesmo passando pelo Mar Vermelho, e ao chegar no deserto, eles reclamavam que não tinha alimento. Deus mandou a codorna, Deus mandava o maná todos os dias para provar que estava com eles. Mas mesmo assim, havia neles ingratidão, reclamação, insatisfação. Muitas das vezes falaram com Moisés: o Senhor nos tirou do Egito para nos fazer morrer no deserto. Nós estamos com saudade das cebolas podres do Egito, que é o que eles comiam muitas vezes, trabalhavam 18 horas, 15 a 18 horas por dia. E o que acontece? Deus então chamou Moisés lá no monte e deu para ele os mandamentos. E para você ver que o povo era tão rebelde, tão duro de coração, que a primeira vez que Moisés subiu no monte, quando ele desceu, o povo já tinha feito um bezerro de ouro. Porque falar, Moisés demorou muito. Deus demorou muito a falar. Nós precisávamos adorar. Vamos adorar qualquer coisa, vamos servir a qualquer coisa. Trocaram ao Deus que tinha os livrado do Egito, da mão de Faraó, por simplesmente um objeto. Trocaram a glória de Deus por um bezerro de ouro. Isso trouxe muita insatisfação a Moisés, que quebrou as tábuas. E Deus novamente chamou Moisés para subir ao monte, porque pelo amor que Deus tinha àquele povo, queria novamente conduzir aquele povo a um lugar melhor. Mas começou a colocar regras, começou a colocar mandamentos. Aquele povo já não era livre quando eles saíram do Egito. Passaram a seguir regras. Só vão alcançar isso. E uma das regras que foi estabelecida por Deus na época foi o pecado. O pecado da desobediência, o pecado de errar o alvo. Então, vocês agora vão ter que fazer certas coisas para ser perdoados. Certos rituais. Existia o sumo sacerdote. E segundo Levítico, vamos lá, em Levítico 4, versículo 1. Ele diz assim, Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá para o seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Então começou a ser estabelecido que o pecado teria consequências e o perdão também. Então teria que ser levado um animal diferente. Para cada tipo de pecado, um animal, não só um animal, mas segundo a posse de cada um. E foi marcado uma vez por ano o dia da expiação. E esse dia o povo tinha que levar um sacrifício, tinha que levar um animal. Esse animal era aspergido no altar, o sangue era derramado. E o perdão era dado a esse povo uma vez por ano. Uma vez por ano o povo de Israel era perdoado dos seus pecados. Então aí, da origem de Adão aos 10 mandamentos, o pecado tinha um sacrifício. No início era um sacrifício de animais. E o interessante é que o sacerdote tinha que fazer as coisas certas. Se ele mesmo não tivesse sido perdoado, toda a sua família era punida.
Então ele tinha que fazer primeiro, segundo Levítico 5, versículo 10, como o 4 também diz, né? Mas o 5, versículo 10 diz assim, ó. E do outro fará holocaustos conforme estabelecido. Assim o sacerdote, por ele, fará oferta pelos pecados que cometeu, e lhe será perdoado. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer dois pombos ou duas pombinhas, então aquele que pecou trará por sua oferta a 10ª parte em uma eifa de flor de farinha como oferta pelo pecado. Quer dizer, Deus estabeleceu até nisso. Se o sacerdote tinha que oferecer um sacrifício pela sua família primeiro. Mataria o animal, faria o seu sacrifício. Depois, ele aceitaria a oferta pelo pecado do povo. Então, os mandamentos vieram pela desobediência. A lei, ela surgiu pela desobediência. Não foi algo abençoador. Era algo punitivo. E até as pessoas que não tinham posse tinham que fazer alguma coisa. Não tinham como levar um animal maior, um carneiro, uma ovelha. Eles levariam uma pomba, levariam algo menor. E se não tivesse condições de levar um animal menor, oferecer alguma coisa, um pouco de farinha, 10% daquilo que estava lá estabelecido, para que os seus pecados fossem perdoados. Então nós vemos aí a dificuldade que havia para a remissão dos pecados. E essa remissão, abençoado, era com C cedilha. Por que a remissão com C cedilha? Que era uma remissão sem o resgate da dívida. Quando a Bíblia fala em remissão no Novo Testamento, ela fala em remissão com 2 S, que é a remissão definitiva, com o resgate da dívida. Então Jesus, quando nos perdoou, foi de uma vez por todas. Ele resgatou toda a dívida. E no Velho Testamento era com C cedilha. Por quê? Era um período. Era o perdão sem o resgate da dívida. Que a qualquer momento, o dono da dívida podia pegar e cobrar essa dívida de novo. Tanto que acontecia uma vez por ano. Todo ano, o povo tinha que levar o sacrifício para o sacerdote. Depositar lá o sacrifício, fazer toda aquela ornamentação, todo aquele rito para os pecados serem perdoados. E nós podemos ver que o sacrifício não era só de animais, nem só de comida. Era algo pessoal, era longe. As tribos estavam distantes uma da outra. E precisavam, às vezes, caminhar dias para chegar. Tanto que o nascimento de Jesus, quando eles estavam indo para lá fazer o censo, o pai de Jesus, José, fez uma longa caminhada. Então, eles faziam longas caminhadas para poderem ir até o local do sacrifício. Era um preço a pagar. Era um preço um pouco alto a pagar. Então, o sacrifício, ele precisava ser sempre repetido, ano após ano. Por isso que era uma expiação, um sacrifício com C cedilha, onde a dívida, o resgate, nunca foi pago totalmente. Então não havia o perdão eterno, havia o perdão transitório, onde o perdão era perdoado por um período de 1 ano. Vocês estão compreendendo isso? E logo após esse período, tinha que voltar a fazer o sacrifício. Senão as pessoas estavam afastadas de Deus, estavam longe de Deus, por causa do pecado, por causa do erro. Isso tudo você tem que gravar na sua mente, que era algo no velho pacto, onde havia um sacerdote para isso. Hoje, na graça de Deus, há uma mudança tremenda, e que nós vamos trabalhar isso, vamos estudar isso. Você vai aprender um pouco mais do que foi o sacrifício humano, o que foi o sacrifício de Jesus. Como nós vemos lá em Romanos, que por um
por uma pessoa, por Adão, entrou o pecado no mundo. Mas por outra, Jesus Cristo, esse pecado foi tirado do mundo. Então, no próximo episódio, nós vamos começar a entender o que é o perdão verdadeiro. O que é a remissão com 2 S. Para que hoje você consiga viver e entender o que é o perdão de Deus na sua vida. Para tirar de você esse peso que a lei trouxe. E era um peso. Certa vez Paulo falou para Pedro, que Pedro começou a cobrar que os gentios fizessem sacrifício. E Paulo virou para Pedro e falou: nós que somos judeus, carregamos essa carga que não suportamos. E você quer passar essa carga para os gentios? Por quê? O peso do pecado, depois de Jesus Cristo, não poderia chegar aos gentios. Era um peso que foi dado, um pacto que foi dado aos judeus. Um pacto que foi colocado no deserto pela desobediência. Então foi algo punitivo. E Deus, sendo bom, misericordioso e justo, não permitiu que isso se estendesse aos gentios. É por isso que você tem que entender a origem do pecado, você tem que entender, como nós explicamos, porque o pecado era feito por animais, era aspergido o sangue de animais, e tinha que ser animais sem defeito, macho. Tudo tinha um cronograma, uma ordem a ser feita. Não era feita de qualquer maneira. Para que esse perdão fosse transitório. E no próximo episódio, nós vamos entender o que é o perdão eterno. Que hoje as pessoas não estão vivendo perdão eterno, não estão entendendo que não tem mais pecado, porque ainda tem um peso da lei. E nós vamos explicar por que esse peso não existe mais, por que o homem está livre do pecado, por que você pode se sentir perdoado de uma vez por todas. Porque o sacrifício foi perfeito. Então, fique conosco. Até a próxima. Você vai entender um pouco mais desse estudo. São estudos rápidos para que você entenda um pouco sobre isso. Nós temos nossos estudos, as apostilas, que você pode adquirir gratuitamente. Só falar conosco também. Ou vir até nós, nós explicaremos melhor. Esse estudo, o intuito é mostrar para vocês o que é a graça de Deus, o que é o perdão de você, perdão de Deus. Por isso que nós chamamos Desvendando a Graça. Então fique ligado conosco. Até a próxima, assim Deus permitindo. Um grande abraço.